O gênero, então, nem se fala. Comédia, quantas comédias existem? Outro, a duração. Coincidentemente, filmes podem ter a mesma duração. Então, são atributos que não permitem. Esse domínio é um domínio pobre em atributos-chave, em identificadores. Agora, existe um mecanismo que permite que a gente faça isso com facilidade. Por exemplo, atribuir um código para o DVD. Atribuindo um código para o DVD, esse código vai ser único dentro da aplicação e vai permitir identificá-lo de maneira unívoca, certo? Agora vejamos, por que nem sempre a gente usa o CPF como identificador? Em alguns casos, se usa. Agora, é muito comum você encontrar o código do cliente, código do produto, código daquilo, código do paciente, código daquilo. Por que o código é tão usado? Porque o CPF é informação grande, são 11 caracteres no mínimo para representar um CPF. Agora, isso é bom para que o computador possa manipular? A gente sabe que dados em caracteres são manipulados de maneira diferente de dados numéricos. Dados numéricos, o computador tem uma capacidade maior de processá-los com rapidez. Então, por isso, em muitas aplicações, não utilizamos campos em caracteres, mas utilizamos campos numéricos. Por exemplo, a atribuição de um código para tornar o processamento mais rápido. Certo? A instância de um relacionamento são associações particulares dentro de um conjunto. Lembra o que é uma instância? Uma instância é uma ocorrência, um evento em particular de uma entidade. Então, uma instância de um relacionamento é o quê? É uma associação em particular entre entidades, como nós vimos aqui. Vamos ver um exemplo disso para ficar mais claro? Um par específico formado por uma determinada instância de entidade aluno e por uma determinada instância da entidade curso. Vejamos aí no exemplo. Ó, nós temos a entidade aluno. Nós temos aqui o identificador P1, P2, P3. E nós temos abaixo também nossa entidade curso, com os identificadores D1. Esses P1 e D1 poderiam ser substituídos, por exemplo, P1 pelo nome dos alunos, pelo código do aluno. Como estão relacionados, então, aluno e curso? Através de um relacionamento chamado matriculado. P1, lembre-se, o aluno João, ele está matriculado no D1, no curso de matemática. Então, existe um relacionamento P1, D1. O aluno Maria, ali representado por P2, está ligado também à entidade curso chamado matemática, o D1. Essa é a ocorrência, uma instância de um evento em particular entre as duas entidades. Isso é uma instância de uma ocorrência. Não necessariamente tem que existir esse relacionamento. Agora, quando existir esse relacionamento, deve ser especificado qual aluno está relacionado a qual curso, certo? O grau de um relacionamento indica quantos conjuntos de entidades estão envolvidos nesse relacionamento. Um relacionamento entre duas entidades, ele tem uma dificuldade X de ser implementado. Um relacionamento entre três entidades tem uma dificuldade possivelmente maior de ser implementado no banco de dados. Nesse contexto, nós temos o relacionamento binário. É um relacionamento entre duas entidades. Nós temos também o relacionamento ternário, por exemplo, que é um relacionamento entre três entidades. Existem outros tipos para o grau do relacionamento. Por exemplo, relacionamento unário, que é um relacionamento que envolve uma entidade só. Existe o relacionamento quaternário, que envolve 4 entidades. Cardinalidade é um número composto aqui, ó, veja um conjunto, notação, mínimo, máximo, entre parênteses, separado por uma vírgula. Então, mínimo, máximo de ocorrências de uma entidade relacionada a outra. Essa ligação que nós temos, que tem a quantidade de vezes que uma entidade pode estar relacionada a outra entidade. E dentro dessa cardinalidade, a notação mais conhecida, companheiridade, é a máximo. Cardinalidade 1 para N. Como se daria isso aqui? Uma turma, ela pode ter quantos alunos? Muitos, não é verdade? E um aluno, ele pode participar de quantas turmas? Na nossa regra do nosso negócio aqui, né, no nosso domínio escola, um aluno ele pode estar somente em uma turma. Para cada ocorrência da entidade sócio, pode existir apenas uma ocorrência da entidade dependente.
e para cada ocorrência da entidade dependente, pode existir apenas uma ocorrência da entidade sócio. Temos um exemplo de relacionamento N para N. É o relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade. Ou seja, é uma entidade que ela está relacionada com ela mesma. Por exemplo, um funcionário, ele é subordinado a uma pessoa, né, a um chefe. E quem é esse chefe dele? Então nós teríamos que ter, dentro dessa tabela de entidade, mais um campo, por exemplo, indicando ali um código do supervisor. Sendo que esse código do supervisor, ele vai indicar um código de uma tabela entidade, de uma entidade chamada funcionário ou empregado. Então, ela vai se relacionar com ela mesma. Então veja, a implementação de um relacionamento vai se dar da seguinte maneira. Nós temos que dar um jeito de identificar cada aluno com uma turma em particular. Então nós podemos usar o atributo código da turma, está aí o CODT, para quê? Para identificar que aquele aluno pertence àquela turma. Copiar o valor do atributo código da turma para a ocorrência da entidade aluno, para informar que aquele aluno ele está associado àquela turma em particular. Significa que aquele aluno ele vai ter um atributo a mais, que é o atributo código da turma, que identifica em qual turma ele participa, a qual turma ele pertence, certo? Existe aqui, nessa tabela, nessa entidade, um atributo que é chave em uma outra entidade. Isso aqui nós chamamos de chave estrangeira. Simples. Eu pegaria ambos os identificadores de cada entidade e faria o quê? Iria transportá-la uma para a tabela da outra, fazendo com que elas se tornassem, vocês lembram o termo? Chave estrangeira. Dessa forma, eu iria dizer que o sócio com o código 10, ele possui um dependente associado a ele, né, de código, por exemplo, 15, desse dependente. E esse dependente 15, naquele determinado instante, ele possui um sócio, né, o sócio dele lá, que ele é dependente, 10. Então assim eu diria que o 10 está relacionado com o 15 e o 15 está relacionado com o 10 unicamente. Tendo então a possibilidade apenas de colocar um para um aí, o relacionamento. Agora a gente vai ver o de muitos para muitos, ou de N para N. Então veja só, no relacionamento muitos para muitos, o que pode acontecer? Eu vou ter que pegar a chave de várias ocorrências da entidade disciplina e levar para várias ocorrências da entidade aluno. Isso pode complicar o processamento, pode complicar a definição, não é uma coisa muito bacana não, porque nós vamos ter atributos multivalorados e entre outras consequências. Então, para implementar esse tipo de relacionamento, é comum que a gente crie uma outra entidade. Essa outra entidade vai implementar, vai permitir o relacionamento entre a entidade aluno e disciplina. Nós resolvemos chamar aqui essa entidade de matrícula, certo? Para implementar esse relacionamento, a gente vai proceder da seguinte maneira. A gente vai pegar o identificador de cada uma das entidades envolvidas, código do aluno, nesse caso, e o código da disciplina, e esses dois atributos serão levados como atributos da nova entidade que a gente definiu, que é a entidade matrícula. Entre a entidade aluno e a entidade matrícula, a cardinalidade do relacionamento vai ser de 1 para N. A mesma coisa acontece no relacionamento entre disciplina e matrícula. Por quê? Para cada disciplina podem existir diversas matrículas. Então veja, muitas vezes a implementação de um relacionamento resulta na necessidade de criação de uma nova entidade. Essa nova entidade, muitas vezes ela é representada num diagrama do banco de dados, outras vezes não, depende do objetivo, certo? Nós estudamos o modelo entidade-relacionamento, o que é entidade, o que é relacionamento e o que são instâncias, tanto das entidades quanto de relacionamentos, não é verdade? E nós falamos também sobre os atributos, né?